Salmo de número 23, diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepares uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse, com certeza, é o salmo que nós mais conhecemos, né? Além de ser um dos textos, né, bíblicos como um todo mais conhecidos por nós. Esse salmo é um salmo que muitas pessoas, inclusive, sabem de cabeça, né? Muitos presentes aí nos cultos domésticos, né? Sobretudo no passado, onde a gente fazia mais, né, cultos domésticos, né? Nos reunimos mais como família para cultuarmos ao Todo-Poderoso. Inclusive uma prática que está em falta nos nossos dias e devemos retomá-la. E nesses cultos domésticos era muito comum a gente, né, recitar o Salmo 23 e por isso muitas pessoas, né, sabem ele de cor, inclusive. Mas nem sempre a gente medita tanto nele, né? Nem sempre a gente para refletir, né, acerca do texto, do conteúdo dessa linda poesia davídica. E é isso que eu quero propor com vocês no dia de hoje. Bom, como eu disse, esse é um salmo davídico, né? E é muito conhecido como o Salmo do Pastor. E ele começa assim, né? O Senhor é o meu pastor. Bom, Davi, em outros momentos, né, em outros salmos, ele vai atribuir outros adjetivos a Deus. Por exemplo, no Salmo 27, ele vai dizer que Deus é a nossa luz, a nossa salvação e o nosso forte refúgio. No Salmo 28, ele vai dizer que Deus é a nossa rocha. No Salmo 101, ele vai dizer que Deus é leal e justo. No Salmo 103, ele vai dizer que Deus é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. No Salmo 110, Davi vai dizer que o Senhor é juiz. No Salmo 138, ele vai dizer que Deus ele é fiel ao seu nome e à sua palavra. No Salmo 144, Davi vai dizer que Deus é o nosso aliado fiel, nossa fortaleza, a nossa torre de proteção, o nosso libertador, o nosso escudo e aquele em quem nos refugiamos. No Salmo 145, ele vai dizer que Deus é o nosso rei. Mas no Salmo 23, Davi, ele vai dizer que Deus é o nosso pastor. E por que ele escolheu esse adjetivo nesse salmo? O que ele quer dizer com o Senhor é o nosso pastor? Davi aqui está usando esse adjetivo, o salmista aqui está usando esse adjetivo para ressaltar que Deus está conosco, para ressaltar que Deus não nos desampara, para ressaltar que Ele nos guia, nos protege, Ele cuida de nós. Davi aqui está destacando a pessoalidade de Deus no relacionamento dele para conosco. O Senhor é o nosso pastor. E aí o texto continua dizendo, nada me falta. Essa versão, eu gosto muito dessa versão, né, da KJA, né, King James atualizado, que ele fala assim, ó, nada me falta. E sabe por que nada nos falta? É porque Ele nos é suficiente. Nada nos falta porque Ele é nosso tudo. Então se temos Ele, temos tudo. Então nada nos falta. Muitas vezes nos deparamos com textos como de Filipenses, por exemplo. Filipenses capítulo 4, verso 12. Filipenses capítulo 4, verso 12 vai dizer o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. A gente se depara com esse texto aqui e aí a gente tem dificuldade de conciliar esse texto com o Salmo 23, por exemplo. Afinal de contas, Thiago, se o Salmo 23 diz que nada nos falta, não, nada nos faltará, na versão mais clássica, porque aqui está mostrando uma situação onde o discípulo de Cristo está passando por uma privação. Porque você não entendeu direito o que é nada nos falta. Nada falta ao servo do Senhor exatamente porque Deus é tudo para ele. Nada falta ao servo do Senhor porque exatamente a graça dele já nos basta. Por isso que nada nos falta. Nada nos falta se temos Deus como nosso pastor. Repare que o texto ele fala que Deus é nosso pastor. Deus vai dar líderes aqui nesse mundo. Deus vai dar pastores
aqui nesse mundo, tanto na igreja local a qual congregamos, quanto em nossos lares. Cada lar, Deus vai designar ali o pastor do lar. Mas temos que entender que nós seguimos esses líderes, seguimos esses pastores somente à medida que estes seguem a Cristo. Porque Deus é o nosso maior pastor. Porque, acima de tudo, Deus é o nosso supremo pastor. É por isso que, por exemplo, Paulo, em 1 Coríntios 11:1, ele vai dizer o seguinte, tornem-se meus imitadores como eu o sou de Cristo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, me imitem, mas me imitem à medida que eu imito a Cristo. Deus é o nosso pastor. Nós somos suas ovelhas. E nessa condição de Deus como pastor e nós como suas ovelhas, Deus ele tanto provê as bênçãos que precisamos, né? Então todo alimento que temos, todo recurso financeiro que possuímos, temos que entender que é provisão divina. É por isso que devemos ser gratos a Deus, por isso que devemos ter uma vida de gratidão a Deus. Agradecer a Ele em nossas orações, reconhecendo que o que temos, não temos porque merecemos. Tudo o que temos, temos porque Deus é gracioso. É a graça de Deus, o favor imerecido. É bênção de Deus. Afinal de contas, tudo pertence a Ele. Aqui na terra somos apenas mordomos. Então Ele tanto provê as bênçãos que precisamos, mas Ele também permite quanto, né? Permite as provações. E essa é a parte difícil, né? De engolir. Por que, Tiago? Porque Deus permite as provações. Porque as provações revelam a fé genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. É exatamente isso que o texto de 1 Pedro, versos 6 e 7 vai dizer. 1 Pedro 6 e 7 vai dizer assim, vamos ler na íntegra o texto. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo. Devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Temos que entender que essas provações, elas vão nos aperfeiçoar e vão resultar em glória a Deus. Em Deus, toda dor tem caráter pedagógico. É por isso que elas nos aperfeiçoam as dores. Na dor, por exemplo, nós lembramos da condição de pecado do mundo. Nós lembramos de que a verdadeira vida não é aqui. A dor, ela nos faz refletir, nos faz pensar, e nessa reflexão, e nesses pensamentos, Deus usa isso como ferramenta para nos moldar o caráter de Cristo. A dor também, muitas vezes, vai nos indicar ministérios. Afinal de contas, quando você sofre uma área, você consegue ajudar outras pessoas a lidarem com dores parecidas. Ou mesmo evitar essas dores. Então a dor tem caráter pedagógico. E é por isso que ela nos aperfeiçoa. Deus provê bênçãos e permite as provações. E tudo para a sua glória. É como o texto termina dizendo, né? Ele nos aperfeiçoa e resulta em glória. Agora, uma coisa importante é que Ele não permite as provações como alguém distante. Ele não permite as provações como um ser impessoal, olhando de longe, vendo a gente passando por provações e Ele ali indiferente. Não. Ele permite a provação, Ele permite a dor, mas antes de tudo, Ele sofre a maior das dores. João, capítulo 16, verso 33, vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Sabe o que Ele está dizendo? Ele está nos dizendo assim, eu sei que está doendo. Eu sei que está doendo, mas permaneça firme. Sabe por quê? Porque eu sofri a maior das dores e venci. E agora, por causa disso, em mim você também pode vencer. Então, Ele permite a dor, mas antes disso, Ele sofre a maior das dores. E ao sofrer a maior das dores, Ele nos capacita a vencer as dores que passamos, as dores que sofremos, as lutas que enfrentamos. Ele não sofre a maior das dores, mas Ele também fica ao nosso lado, em nossa dor. Ele permite a dor, mas Ele fica ao nosso lado, Ele não nos desampara, Ele nos acompanha nesse processo. Olha que Deuteronômio capítulo 31, verso 8 vai dizer, o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não se desanime. Esse é o nosso Deus.
o Deus que permite a dor, sim. Mas Ele sofre amadas dores para nos capacitar a vencer as nossas lutas. E Ele nos acompanha nas provações e nas lutas. Eu sei que muitas vezes as lutas, as batalhas da vida vão nos machucar. Mas nunca perca de vista que o nosso Deus é o Deus que cura. Eu sei que em meio às batalhas da vida muitas vezes dá vontade de fugir. Mas nunca perca de vista, nunca se esqueça que Deus é o nosso refúgio. Eu sei que muitas vezes no meio das lutas, no meio das batalhas, você vai sentir que não tem mais força para prosseguir. Mas nunca perca de vista, nunca se esqueça que a alegria do Senhor é a nossa força. Siga firme. Ele vai à sua frente, siga firme, Ele está com você. Ele não te deixará, nem te abandonará, não tenha medo, nem desanime. É isso que o texto de Deuteronômio, capítulo 31, verso 8 vai dizer. Esse é o nosso pastor. E tendo Ele como pastor, nada nos falta. Então, a partir do verso 2, o texto ele vai começar agora a nos ensinar como esse pastor cuida de suas ovelhas. Começa assim, verso 2. Em verdes pastos me faz repousar. Na versão clássica é deitar me faz em verdes pastos. Quando que a ovelha se deita? A ovelha se deita quando se sente segura. A ovelha se deita quando se sente satisfeita. Quando está satisfeita e segura. Mas por que ela está satisfeita? Por que essa ovelha está satisfeita? Ela está satisfeita porque ela está sob verdes pastagens. Ou seja, ela está sobre a melhor qualidade de alimento e em grande abundância. Em abundância. O alimento que o pastor nos dá verdadeiramente nos satisfaz. Ele não é como o alimento que nós comemos aqui, né? A gente come, passa 3 horas e a gente já está com fome de novo, não. Que sacia a gente temporariamente, não. O alimento de Deus, ele é permanente. O alimento que Deus nos dá é o alimento que quando comemos nunca mais temos fome. O alimento que Deus nos dá é como a água, quando bebemos nunca mais temos sede. Esse é o alimento, as verdes pastagens que estão sobre nós e que nos sacia, que nos satisfaz a ponto de nos fazermos deitar, descansar nele. Deus cuida de nós. Ele nos dá tudo que realmente precisamos. Que realmente precisamos. Presta atenção nessa frase, né? Que realmente precisamos. Sabe qual é o problema? O problema é que nós somos alvos de ataques midiáticos de marketing que tem a intenção de quê? Muitos ataques midiáticos de marketing. E tem a intenção de fazer com que achemos que precisamos de mais e mais a cada dia que passa. Coisas que a gente nunca precisou, mas de repente a gente não pode mais viver sem. Né? Quantas vezes não passamos por isso? Só parar para analisar que você vai ver que muitas e muitas vezes a gente vive essa situação, esse contexto, essa realidade. E em meio a um monte de coisa que achamos que agora precisamos, muitas vezes nós perdemos de vista as coisas que realmente precisamos. Tiago, mas que coisas são essas que realmente precisamos? As coisas que refletem na eternidade. Tiago, que coisas são essas que precisamos, Tiago? As coisas que glorificam a Deus. Essas são as coisas que realmente precisamos. Tá, então a ovelha, ela se sente satisfeita. Mas ela também se sente segura. E por que essa ovelha se sente segura? Porque seu pastor está a te proteger. Ela não se sente segura nela mesma. A segurança dela não vem dela mesma, mas vem da presença do pastor. Esse pastor que sofreu a maior das dores. E ele sofreu a maior das dores para nos livrar da maior das aflições. Por causa do sofrimento da maior das dores dele, ele nos livrou da maior das aflições, da morte eterna, da aflição eterna. Esse é o nosso pastor, que nos protege e nos satisfaz. Preenche o nosso vazio. E aí o texto vai continuar dizendo, ele nos conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, nos conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor e guia nas veredas da justiça, por amor de seu nome. Então ele nos conduz a águas tranquilas, restaura o vigor e guia nas veredas da justiça. Né? Então, primeiro, vamos lá, o que a gente viu até agora? Que o pastor nos sustenta, vimos que esse pastor ele nos protege, e agora ele começa dizendo que esse pastor ele nos guia, ele nos dá direção. E a pergunta que de cara ressalta é, quando vamos fazer algo, será que pedimos a direção de Deus?
Quando a gente vai fazer algo, será que a gente coloca Deus à frente? Porque quando colocamos Deus na frente, o texto diz que somos conduzidos a águas tranquilas. Às vezes esse caminho é longo, mas pode aparecer uma tempestade no meio do caminho, né? Ah, Tiago, apareceu uma tempestade no meio do caminho, mesmo colocando Deus na frente. Mas se Deus está realmente na frente, fique tranquilo, porque o nosso Deus é o Deus que acalma a tempestade. Esse é o nosso Deus, aquele que até o vento, esse é o nosso Deus, aquele que até o mar lhe obedece. O problema é que nós temos o costume de fazer coisas, né? Projetos, sem a orientação de Deus, e depois querer que Deus faça dar certo. E depois querer que acalme todas as tempestades que aparecem, e não porque o mundo é um mundo caído e as tempestades normalmente vão aparecer mesmo, não. Mas essas tempestades são consequências de suas más escolhas, não. Antes de fazer qualquer coisa, coloque Deus na direção. Nosso Deus não é o Deus, não é o gênio da lâmpada, que faz tudo o que a gente quer, que realiza os nossos desejos, não. É o Deus que faz tudo para a sua glória e sua honra. É o Deus que nos coloca no caminho da retidão e nos guia, e nos direciona. Daqui a pouco eu vou falar para onde Ele nos direciona. Esse é o Deus. O verdadeiro Deus, o único Deus. Coloque Deus na direção. Mas como, Tiago, colocar o Deus na direção? Vamos lá. Verifique se o intuito do que você está fazendo é a glória de Deus. Verifique se o que você está fazendo, o seu ato, ele converge com o sagrado texto bíblico. Será que faz sentido com essas passagens bíblicas que nós temos às mãos? Será que faz sentido com o texto bíblico? Os nossos atos? As nossas ações? E aí ele continua dizendo, né? Ele falou, nos conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, né? Quando o caminho é longo, o que acontece quando o caminho é longo? Quando vamos percorrer um longo projeto, fazer um projeto que vai durar anos, né? Muito tempo. Sempre que a gente vai começar alguma coisa longa, né? A gente começa o quê? Animadão, né? O início sempre envolve muita euforia. No início a gente tem muita energia. Mas quando Deus não está na frente, o que acontece? Essa energia logo se esvai e a gente abandona. A gente desiste no meio do caminho. É o chamado fogo de palha, né? Mas quando Deus está na frente não é assim. Porque os caminhos de Deus eles são sólidos, os caminhos de Deus são consistentes, os caminhos de Deus são duradouros. Por isso que ele diz assim, ó, ele renova a nossa energia. Por isso que ele diz assim, ó, ele refrigera a nossa alma. Por isso que ele diz assim, ó, ele restaura o nosso vigor. Então, os caminhos de Deus nos conduz a águas tranquilas. E os caminhos de Deus eles são sólidos, consistentes e duradouros. E por último, ele fala que ele guia na vereda da justiça. Então ele nos conduz a águas tranquilas, ele restaura o nosso vigor e guia-nos nas veredas da justiça. O que é guiar nas veredas da justiça? Sabe aquele atalho duvidoso? Sabe aquele jeitinho brasileiro, assim, meio suspeito? Os caminhos de Deus eles não são assim. Os caminhos de Deus são transparentes, justos e corretos. Então esses versos, né, versos 2 e 3, eles nos indicam algumas características dos caminhos de Deus e nos possibilita assim então fazer uma autoanálise para verificar se os caminhos que nós temos seguidos têm sido de fato os caminhos de Deus. Então sempre que você for pensar sobre os caminhos que você tem seguido, faça essas perguntas a si mesmo. Seus caminhos te levam a águas tranquilas ou sempre envolvem muitas dificuldades e turbulências? Será que seus caminhos são caminhos duradouros ou você não termina nada que começa? Seus caminhos costumam ser transparentes, justos e corretos ou você sempre se envolve ali em esquemas e jeitinhos? São ótimas perguntas para verificar se temos ali seguido nos caminhos do Criador. E aí o texto continua dizendo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Como eu disse, a ovelha descansa. E ela descansa por quê? Porque ela se sente segura com a proteção do seu pastor. Não é isso? Só que essa segurança ela não se limita às coisas do dia a dia. Não se limita aos problemas temporais, às coisas do dia a dia, né, que convivemos, não. Ela se estende até mesmo ao maior e inevitável desafio que todos nós provavelmente teremos que enfrentar um dia. Ela se estende à morte.
A ovelha, mesmo diante da morte, ela não teme o mal, sabe por quê? Porque ela sabe que as coisas desse mundo são apenas passageiras. Ela sabe que a verdadeira vida não é essa. Na igreja que congrego, semana passada, ouvimos sobre a história da fornalha, né? Só Deus mesmo, para mesmo diante da morte ali, dar coragem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para permanecerem fiéis. O quarto homem da fornalha se fez presente. E é por isso que eles tiveram coragem. Porque o quarto homem da fornalha se fez presente. O que dá coragem a eles não são eles mesmos. A coragem dele não vem deles mesmos, mas é porque tu estás comigo. É isso que o texto diz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A coragem não vem de nós mesmos, vem da presença do quarto homem da fornalha. Mas vem da presença de Deus. Semana passada também na IBD, falamos também sobre o martírio da maioria dos apóstolos, né? Todos eles foram fiéis até o fim, mesmo diante da morte. E por que isso? Porque tu estás comigo, por causa da presença do Criador. Ele nos faz ter coragem para fazer o que é correto. Inclusive, isso é usado como uma evidência na apologética de que o conteúdo das suas mensagens era verdadeira, porque quem morreria por uma mentira? Quem iria até o fim por uma mentira? Esse é o nosso Deus. É o Deus que nos traz segurança, é o Deus que nos traz descanso mesmo diante da morte. Mas sabe por que isso acontece? Por que nós temos essa coragem e confiança em Deus? Porque Ele nos faz olhar para as coisas do alto. Porque Ele nos faz olhar para as coisas eternas. Nossos cultos eles devem focar, sobretudo, não em milagres temporais, como a gente vê muito por aí, não. Mas, primeiro, deve focar no maior dos milagres que já foi feito. Que foi o quê? Enviar seu Filho para redimir esse povo pecador. E segundo, focar na glória do Deus dos milagres. Esses devem ser nossos enfoques. Aí o texto vai continuar dizendo: a tua vara e o teu cajado me protegem. Repara que a vara, é a arma usada para defender o rebanho dos animais ferozes, né? Então, a vara é Deus, o Deus usa a vara, né, para nos proteger ali das ameaças externas, né? É isso que o texto está dizendo. Deus ele nos protege das ameaças externas, né? Só que olha só, o cajado ele serve para controlar o rebanho, para disciplinar o rebanho, para levar o rebanho de volta ao caminho correto. Então, de quem o cajado está protegendo, né? Porque o texto fala que o cajado também nos protege. E nos protege de quem? O cajado nos protege de nós mesmos. Nós somos pecadores. O pecado remanescente habita em nós. Nós saímos do mundo sim na conversão, mas a cada dia temos que tirar mais e mais o mundo de nós. É o chamado processo de santificação. Não devemos confiar plenamente em nós mesmos, não devemos confiar plenamente em nossas vontades, não devemos confiar plenamente em nossos desejos, devemos confiar plenamente somente em Deus. Olha só o que o texto de Provérbios, capítulo 28, verso 26 vai dizer. O que confia no seu próprio coração é insensato. Mas o que anda em sabedoria será alvo. Mas Tiago, que sabedoria é essa? Provérbios 1,7 responde. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É muito comum pessoas dizerem assim: ah, Tiago, eu não quero me tornar cristã, sabe por quê? Porque eu simplesmente vou me limitar, vou amarrar meus braços, né, somente uma camisa de força. Por quê? Porque está vendo o cristianismo como simplesmente um conjunto de regras, um conjunto de proibições. Quantas e quantas vezes eu vejo esse argumento sendo dado? Como eu costumo responder esse argumento? Eu digo o seguinte: Deus ele não nos proíbe de fazer as coisas boas da vida. O que Ele faz é nos proteger de fazer as coisas que nos destruirão. Nos proteger de fazer as coisas que nos levarão à ruína. Sabe qual é o problema? O problema é que a gente não sabe o que são realmente as coisas boas da vida. Esse é o problema. É por isso que não devemos confiar plenamente no nosso desejo. A gente é como aquela criança, sabe? Aquela criança que só quer colocar o dedo na tomada. Aí esperneia e chora, porque pai, eu não posso colocar o dedo na tomada. Mas o pai não deixa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele não nos proíbe de fazer as coisas boas da vida.
Ele nos protege de fazer as coisas que nos destruirão. Ele nos protege de fazer as coisas que nos levarão à ruína. Devemos depositar 100% de nossa confiança a Ele, ao Criador. Verso 5, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então a gente viu até aqui o quê? Que Deus ele é o nosso pastor. Deus ele preenche o nosso vazio. Deus é o nosso pastor, ele cuida de nós. Deus é o nosso pastor, ele nos guia. Mas aí, Tiago, ele nos guia. Mas guia para onde? Nos direciona para onde? Para onde Deus está nos levando? E aí o verso 5 responde. Deus está nos levando para um banquete. Um grande banquete que Ele preparou para nós. E aqui, a analogia pastor e ovelha já não é suficiente. E aqui a gente vai mudar a analogia. Agora Deus é o anfitrião e nós os convidados de honra. E Ele vai nos ungir com óleo. Esse óleo aqui é o óleo perfumado festivo, né? E vai fazer o nosso cálice transbordar. O que o texto está falando aqui? Está falando da verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade que não são os tesouros aqui da terra, mas sim os tesouros dos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, o tesouro dos céus, onde os ladrões não assaltam e nem roubam. Esse é o banquete, um banquete próspero, da verdadeira prosperidade, né? E esse é um banquete de celebração. Celebração pelo quê? É a celebração da vida eterna. A vida eterna ao lado do Senhor. A vida eterna ao lado do Senhor. A vida eterna na presença de Deus. É para lá que estamos caminhando, é para lá que Ele está nos direcionando, é para lá que Ele está nos guiando. É para lá que estamos indo quando seguimos o Supremo Pastor. E é para lá que nossos olhos estão voltados quando seguimos o Supremo Pastor. Mas repare que o texto vai dizer que estamos na presença de nossos inimigos. Deus ele não elimina os nossos inimigos de nossas vidas. Ele não elimina os adversários, as dificuldades, as batalhas, as lutas. Não, nós temos que aprender a conviver com eles. Inclusive, Deus vai usar esse fato de nós termos que conviver com eles para nos fazer crescer, para nos fazer nos aproximarmos dele. Mas chegará um momento onde todos estarão diante do Supremo Pastor. Lembra que eu falei que Davi ele usou vários adjetivos? Aqui ele usa pastor, mas em outros textos ele usa outros adjetivos e um deles é juiz. Esse Supremo Pastor ele também é juiz. Todos chegarão no momento onde estarão presentes diante do Supremo Juiz. Só que uns chegarão como ovelhas que foram guiados até ali pelo Supremo Pastor. E estes usufruirão do próspero banquete. E viverá o último verso 6 que diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quem chegar diante do Supremo Juiz, guiado pelo Supremo Pastor, viverá o verso 6. Mas quem chegar como inimigo de Deus, aqueles que não chegam como ovelhas, a Bíblia vai dizer que não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino de Deus. Hoje você está sendo convidado a participar de um grande banquete. Um grande banquete. Basta seguir o Supremo Pastor. Ele irá te guiar até lá. Pode falar assim, Tiago, onde que fica o endereço? Siga o Supremo Pastor. Ele irá te guiar até lá. Essa é a mensagem de hoje, apesar de mim.